Você ouve agora o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Papo da Sete, o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Aqui quem fala é o Matheus. Estou acompanhado aqui do parceiro de caminhada Jefferson e hoje estamos recebendo aqui um convidado, o Felipe, da Assembleia de Deus da Vila Gomes, grande parceiro aí também da Sétima IPI. Dá um salve aí, Felipe. Opa, bênção, como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês, é uma honra, né, fazer parte desse podcast, é muito legal estar com vocês. A gente já caminha com o pessoal da Sétima aí e estamos felizes, vamos que vamos. Opa. Show de bola. Jefferson, e aí, como é que vai? Tudo tranquilo por aí? Tudo perfeito. Estamos aí felizes porque nosso convidado é muito especial, muito amigo meu de muitos anos. E estamos aí em uma parceria, estamos caminhando juntos com o Quero Conhecer e o Por Ele, que são projetos sociais e voltados também à evangelização, que estão acontecendo ali na Sétima IPI. E é um prazer, mais essa parceria no podcast, não tinha gravado ainda um podcast com o Felipe neste formato, e então estamos felizes. Show de bola, cada vez mais aí gente agregando, né? O espaço da Sétima IPI e também a comunhão de fé. Bom, o nosso podcast de hoje tem como tema os Salmos como expressão de sabedoria. Bom, se você é recente aqui no podcast, também é recente com esse mundo do cristianismo, da fé cristã, o livro de Salmos, na verdade, são vários salmos, né? Não é um só. São vários, são 150 salmos. E 73 deles foram escritos por um cara só chamado Davi, o famoso rei Davi. E esses salmos, eles não têm uma característica muito, como é que eu poderia dizer, padronizada. Eles têm umas diferenças bem grandes uns dos outros. Só para vocês terem uma pequena ideia, desses 150 salmos, eles são divididos em 7 tipos. Nós temos salmos de louvor, nós temos salmos históricos, salmos de fraternidade, salmos de ira, os famosos salmos imprecatórios. Vamos falar sobre ele também hoje. E também os salmos de confissão, salmos messiânicos, aqueles que têm uma referência extremamente clara sobre a vida de Jesus Cristo nesse mundo e o seu reino, e também salmos de adoração. É também, né, um livro muito lido por cristãos e também por aqueles que não são cristãos de alguma forma, né? Os Salmos é um livro muitas vezes usado como um amuleto, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nem às vezes a pessoa não está muito relacionada com essa ideia de que Deus é o pastor dela, mas acaba usando isso como uma força de expressão, um amuleto para a sua vida, um versículo que a protege. E nós vamos falar sobre essas questões também, né? Questões práticas do Salmo e questões teológicas mais profundas. Bom, os Salmos como expressão de sabedoria, para quem já os leu, pode, de uma certa forma, entender isso de uma forma muito óbvia. Mas uma coisa que é importante a gente deixar pontuado aqui é o que vem a ser essa sabedoria pela perspectiva bíblica, né? Porque sabedoria, apesar de ser uma palavra comum, tem diversos significados aí no cotidiano da sociedade. Mas qual é a sabedoria? Qual é o conceito de sabedoria que está previsto ali pela perspectiva bíblica e que vai se aplicar dentro dos Salmos? Bom, e aí, meninos, o que vocês poderiam contribuir junto conosco hoje sobre essa pergunta? Bom, eu queria colocar a respeito disso que, como você disse, nosso entendimento de sabedoria hoje
bebe muito de uma visão, uma concepção grega, que apesar da nossa cultura aos poucos estar deixando a influência da filosofia ou da sociedade grega, ainda permanece com essa concepção de sabedoria que diz respeito à elevação do homem, ou seja, o homem chegando a patamares elevados de conhecimento sobre o mundo, sobre si mesmo e também sobre as suas ações, sua ética, né, a chamada axiologia, as ações consigo mesmo, ações de vida, de planejamento para o futuro, ações relacionadas à sua vocação e ações relacionadas à sua relação com o próximo. Então, essa é a concepção grega de, em todos esses aspectos, o homem estar elevado ao máximo potencial do seu intelecto e da sua compreensão de mundo. O que a perspectiva bíblica da sabedoria nos oferece é que Deus ele se encontra nessa equação e não é errado e não é equivocado você desejar ter um grau de conhecimento amplo para agir em meio à realidade, em todos esses aspectos já mencionados, mas a referência principal das nossas ações, da nossa axiologia, e as referências principais das nossas relações conosco, tanto do nosso autoconhecimento como do conhecimento do próximo, essa referência maior é Deus, dentro de seu caráter, dentro do conhecimento de Deus e da sabedoria que provém dele. Nós entendemos que todo conhecimento verdadeiro, toda a verdade vem do Senhor. E não há sucesso agindo no mundo vivendo a mentira. Só há sucesso ao viver no mundo quando nós vivemos pela verdade, quando nossos olhos são abertos diante da realidade e compreendemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e inclusive os Salmos. Salmos, então, são textos que podem nos elucidar a respeito do caráter de Deus, a respeito da necessidade humana perante Deus, sejamos nós pessoas comuns, sejamos nós grandes reis, como o rei Davi, todos nós, para vivermos bem, precisamos ter Deus como nossa referência. Show de bola. Felipe, quer comentar alguma coisa? Eu concordo inteiramente com o Jeff em tudo que ele disse. Já viu, né, que eu falo Jeff, né? Meu amigo de muitos anos é o Jeff. E eu vejo... Eu gosto muito de observar algumas coisas, assim, e como foi dito, né, os salmos são uma expressão da sabedoria. E isso é muito interessante, porque é exatamente isso que eu vejo. O salmo, ele expressa, ele mostra essa sabedoria, e ele mostra de várias formas, como o Jeff disse, que nós bebemos nós bebemos de uma fonte que nos trouxe até aqui de sabedoria, que é oriunda da sabedoria grega, né, da filosofia e tudo mais. Mas os Salmos, ele expressa algo fantástico, que é a sabedoria de Deus. Que é a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus, ela tá tão aquém de nós, dos homens, que há momentos nos Salmos que você vê o homem por ele mesmo, porque ele tenta resolver as situações por si próprio e deixa Deus de lado. E a sabedoria de Deus, ela tá tão acima, tão maior, tão superior, que simplesmente ele nos deixa viver
tudo aquilo que, sabe aquele negócio, tudo aquilo que nós plantamos. Então o homem ali, ele mostra a ineficiência da sabedoria humana. Então é a expressão real da sabedoria, tanto a eficiência da sabedoria de Deus, quanto a ineficiência da sabedoria humana. Então Salmos para mim é isso, partindo de Salmos 1, do primeiro salmo ali, onde para mim ali fala, é um exemplo fantástico de sabedoria, de ensinamento, né? De sabedoria ali, é fantástico, e creio que só Deus para nos fazer viver, enxergar, não parar, não nos assentar, não compactuar, não nos aconselharmos com quem não tem sabedoria para nos dar. Amém? Deu para entender? Ótimo. E na nossa escola dominical nós abordamos o Salmo 1. O pastor João Batista abordou em 3 aulas. O Salmo 1 foi muito bom. E foi ótimo você mencionar, porque é muito disso, né? De você saber selecionar a fonte de onde você deseja colher informações para caminhar para sua vida. É muito isso mesmo. O homem, ele tem a tendência de achar que ele é suficiente em si mesmo. Essa colocação que você fez da mostra da insuficiência da sabedoria humana, ela é muito necessária. Nós temos essa compreensão da insuficiência, porque quem entende que é insuficiente, seja intelectualmente, seja emocionalmente, tem sede pela suficiência que vem de Deus. E essa suficiência, como você disse, é expressa através das Escrituras. E os Salmos, eles são tão diferentes da estrutura de outros livros que eles conseguem acolher com muita facilidade as diversas personalidades de pessoas que às vezes não têm o hábito de ler a Bíblia, não têm aquela facilidade de entender outros livros da Bíblia, mas conseguem entender muito mais fácil o que um salmo diz, até porque ele não vem com grandes narrativas ou grandes questionamentos teológicos diretamente, né, feitos. Então as pessoas tendem a ler os Salmos com mais frequência, inclusive culturalmente você vê que é um dos livros mais lidos da Bíblia. Por quê? Porque manifesta essa sabedoria com vários formatos. Então é muito aconselhável e muito instrutivo para que as pessoas leiam os Salmos, né? É uma leitura que lida diariamente, assim como Eclesiastes, assim como Provérbios, que fazem parte do mesmo grupo de livros, né, das Escrituras, que são os livros escritos de sabedoria, segundo a tradição judaica. Esses livros, eles são muito acessíveis desde a dona de casa, que às vezes não tem uma teologia muito profunda sobre, por exemplo, para interpretar um texto de Hebreus ou de Paulo aos Coríntios, também até aquela pessoa que é PhD e que tem mestrado e doutorado, mas que sofre as mesmas dificuldades de qualquer ser humano, porque o conhecimento humano é insuficiente. Perfeito. Ia deixar Pode falar, Felipe, fica à vontade. E eu acho que isso ocorre nos Salmos pela abrangência de época, porque a extensão do tempo da escrita, né, do tempo da datação de escrita dele, ele abrange tantas épocas que
que, vamos dizer assim, pegou geral, pegou todo mundo. Então todo mundo se encontra em algum salmo, todo mundo se encontra em alguma situação, todo mundo se encaixa em alguma situação e é muito bom porque o salmo ele acalenta a alma. Ele acalenta a alma até no momento de ira. Você acha um acalento para sua alma e uma correção também, que também acaba sendo um acalento para sua alma, porque quando você é instruído numa correção, em primeiro momento você pode até ficar irado, assim, vamos dizer, né? Falar, nossa, olha, fui corrigido ali, fui exortado, alguma coisa assim. Mas depois que você entende que se você não parasse ali, o futuro seria pior, você se alegra até por ter sido corrigido. E o Salmo tem essa função maravilhosa. E essa abrangência tão grande de data, que tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Davi, tem Salmo de Asaf, tem Salmo de Coré, tem Salmo de muitos autores que pegam uma época, um tempo muito grande. Então isso tem Salmo de antes do exílio, pós-exílio. Então tudo isso abrange uma época muito grande, biblicamente falando, e isso acaba alcançando qualquer pessoa que leia a Bíblia, qualquer pessoa que leia e esteja necessitando de algo de Deus, vai encontrar em Salmos. Em algum momento em Salmos vai se encontrar. Amém. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, com vocês falando sobre a sabedoria que existe em Salmos, quando a gente fala de sabedoria, de uma certa forma automática, a gente também é levado para o livro de Provérbios e livro de Eclesiastes, que também vão falar acerca dessa sabedoria. Mas acho que o aspecto mais gritante que tem dos Salmos com relação a esses dois outros livros é que, por exemplo, se você pega alguns versículos isolados de Provérbios, sei lá, até o tolo quando fica quieto é tido por inteligente, ou então, deixa eu pensar um outro aqui, quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. São versículos que mostram uma sabedoria de vida e que não necessariamente uma pessoa precisa acreditar em Deus para exercer essa sabedoria. Comportamental, né? Isso, mas o Salmo é uma sabedoria que envolve a adoração, não tem como você separar uma coisa da outra, né? Não tem um Salmo que não apresente Deus como centro do direcionamento da vida daquela pessoa, seja com a sua ira, seja com a sua calma, seja com a sua paciência. Vamos dizer assim, aquilo que o Eclesiastes vai dizer, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Salmos são 150 salmos falando isso, com profundidades diferentes, né? Então, acho que essa é a grande diferença na hora de fazer uma leitura dos Salmos, né? Que tipo de sabedoria que eu estou buscando? É essa, a sabedoria que vai além do comportamento, da questão social, da questão psicológica, tudo mais. Uma grande diferença, né? É muito legal isso que você colocou. Eu até ia mencionar isso, mas eu talvez ia deixar para mencionar em outra questão, né, mais para frente. Mas os salmos, eles partem do locutor, né, da pessoa que diz, enquanto posição de adorador. E isso, né, embora as pessoas façam um pouco de confusão, porque adorador e cantor e músico não são necessariamente as mesmas coisas. Mas, como os salmos são também canções, as pessoas fazem essa confusão. Mas ali, Davi, quando fala aquele texto, ou quando fala um determinado trecho dos salmos, ele está falando não como músico, ele está falando como pecador e adorador. Adorador
independente do estado em que ele se encontrava. Em um determinado momento ele podia se encontrar como fugitivo, em determinado momento ele podia se encontrar como rei no seu trono, mas independente da posição social em que ele se encontrava, ele ou os demais autores, eles eram adoradores. Afinal de contas, o fim principal do homem é adorar a Deus, glorificá-lo sempre. E para isso nós fomos criados, e os salmos retratam esse caráter adorador do ser humano. Show de bola. Felipe, quer fazer alguma complementação? E é isso mesmo, né? É como você disse, salmodiando, né? Adorando, salmodiando, a gente sempre estando em adoração, né? Como o Jeff disse, salmo, adoração, não. O salmo, ele é louvor. Por isso, nós, quando lemos salmo, nós não falamos o capítulo. Isso é algo bem simples, né? É algo já até batido, todo mundo sempre fala isso, mas é bom lembrar, né? O salmo nós não falamos em capítulos, porque são louvores, né? Então nós falamos os salmos, que são, na verdade, são poesias, né? Cantadas. Fala em versos, né? Salmo 1 e seus versos. Então, cada estrofe de uma música e tudo mais, então elas são músicas. Porém, a adoração vai além do louvor. Então, tem até um salmo que... Um versículo, eu não me lembro onde tá. Tava até tentando lembrar aqui, mas não me fugiu da memória. Que diz assim que nós estamos adorando com adufes e não sei o que, e salmodiando, né? Então cantando, né? Cantando. Então, adoração, cantando, louvando com salmos, faz parte da adoração, mas não é só isso, né? Então é isso, os salmos são louvores a Deus, é uma benção. Eu sempre tento separar uma pergunta capciosa, Felipe. Então não se assuste, tá? O Jefferson tá acostumado, mas às vezes eu dou uma de advogado de Satanás, né? Não. Aí a pergunta... Pior que eu tô acostumado mesmo. Eu sei que uma hora vem aí uma pergunta daquelas que... pra desestabilizar os convidados. Eu brinco que é aquela pergunta que, quando é feita na escola dominical, o professor precisa rever toda a aula dele, tem que fazer parte 2, parte 3 e por aí vai, quem sabe até uma apostila nova. Eita. Mas é brincadeira, são perguntas assim que podem surgir, né? Por parte de pessoas que não estão familiarizadas tanto com a Bíblia como também com a igreja, né? Então, a pergunta que eu lançaria aqui é a seguinte: se os salmos, eles são a expressão da sabedoria, um não crente pode se tornar sábio lendo os salmos, mas sem necessariamente se tornar um cristão? Pergunta capciosa, hein? Eu sinceramente, assim, eu até acho ela não tão, assim, difícil de responder. Eu acho, assim, que não, se você ler a Bíblia, você se torna sábio de alguma forma. Não salvo, porque o que salva é Cristo. Não temos um livro, um manual de salvação, né? Nós temos um Cristo, né? Perfeito. Então a Bíblia tem até um desses coaches aí de como é que é o nome? Desses negócios assim que mexe com economia,
de dinheiro, assim, que mexe com coisa de dinheiro. Acho que é o do Primo Rico, eu acho, não sei. Um desses caras, assim, que Ah, sim, tem sim. bastante. Ele nas palestras dele, ele lê provérbios, ele lê. E assim, não tô julgando o cara, mas observando, não me parece ser cristão de forma nenhuma. Não me parece. Ele pode sim dizer, mas é frequentador de alguma religião, ele confessa Jesus como seu salvador? Desconheço. Se ele é bem camuflado, é bem, muito, muito discreto. A Tati falou que ele se assumiu aqui, mas enfim. Mas tem. Se um gestor de uma empresa, pega ali os seus funcionários e passa 31 dias, faz um dia um capítulo de Provérbios, eu tenho certeza que a empresa dele vai dar uma guinada. Por quê? Porque ele está entregando sabedoria aos funcionários dele. Tá entregando sabedoria aos funcionários dele. Porém, a sabedoria difere totalmente de salvação. A gente tem muitas pessoas que são muito sábios no comércio, na área financeira, na economia, mas não tem. E tem muita pessoa que às vezes é indouto, é simples na modo de falar, e tem uma sabedoria bíblica para salvação que é fantástica, que é sobrenatural, que é fora do normal. E também existem algumas pessoas que são super inteligentes, têm uma inteligência fantástica, mas não tem um pingo de sabedoria, não sabe usar nada do que tem de inteligência de forma sábia, aonde a Bíblia entra. A pessoa que é muito inteligente para ler a Bíblia, adquire sabedoria e usa. Agora, a maior sabedoria de todos é aquele que usa a inteligência, adquire sabedoria e tem temor ao Senhor. Que daí ele fechou o ciclo. Aí ele acertou todos os pontos. E para mim aí ele foi realmente sábio, acertou em tudo. Eu compreendo que no início da igreja, Paulo e João também tiveram algumas dificuldades com um grupo muito específico de religiosos da época, de uma seita, o gnosticismo. O que o gnosticismo afirmava? Que a salvação ou a elevação do ser humano a outros níveis viria a partir do conhecimento. Então o conhecimento ele salva por si mesmo. Eu entendo que mesmo um cristão que conhece toda a Bíblia e tem um conhecimento amplo sobre as Escrituras, ele ainda assim, né, mesmo sendo um cristão legítimo, ou alguém que se assume como cristão, né, fugindo até do exemplo desse rapaz que não se assume ou não se assumia até pouco tempo. A saúde aí. A Tati dando a opinião dela. Obrigado, Tati, pela contribuição aí do seu espirro. Então, mas alguém mesmo que se assume cristão e conhece a Escritura, ainda assim, só o conhecer a Escritura não o faz ser salvo, porque o conhecimento em si, só ele não salva. O Felipe já mencionou isso. Mas aí, com relação aos salmos, a gente tem aí exatamente esse diferencial, essa característica que tudo que é interpretado sobre a realidade no Salmo
partem do princípio de que a pessoa não é ímpia, de que a pessoa crê em Deus. Então, como o Matheus falou, os provérbios, se você for ler, por exemplo, numa empresa, as pessoas talvez elas nem se liguem de que aquilo veio da Bíblia. Alguns provérbios, eles realmente se parecem muito com ditos populares que a gente usa por aqui no Brasil, que são mais modernos e tudo mais. Mas nos Salmos, por exemplo, né, tem um salmo que eu gosto muito, que é: ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor não me abandonaria. Então, se interpreta a maternidade e a paternidade sobre um prisma de quem crê em Deus. Certo? Aí tem outro também que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção ao nome do Senhor. Ou seja, interpreta a guerra, interpreta as armas, interpreta os objetos que a gente tem para vencer as coisas no mundo, sobre um prisma de quem, no final das contas, confia plenamente em Deus e não nessas coisas. Então, esses são alguns exemplos de que não é possível ler os Salmos e segui-los como fonte de sabedoria sem crer em Deus. Você obrigatoriamente, se você quiser ser sábio a partir dos Salmos, você precisa crer em Deus. Não que Provérbios e Eclesiastes, eles não contenham também essa cosmovisão bíblica cristã. O que acontece é que no texto, é muito mais expresso no texto dos Salmos, a ponto de um ímpio não conseguir ler um salmo sem declarar a fé em Deus. É interessante, eu gosto de fazer alguns paralelos. Por exemplo, teve uma época que eu conversei com os adolescentes em outra igreja, nós fizemos um estudo sobre os 10 mandamentos. Eu acho que um paralelo que dá para fazer com os Salmos se você ler os 10 mandamentos, só os 6 últimos, sem ler os primeiros 4, que tem referência clara a Deus, você não vai entender nada. E daí o Salmo seria basicamente isso, né? Se você, por exemplo, você pega os 10 mandamentos e você respeita o seu pai e sua mãe, você não mata, não comete adultério, não rouba, não dá testemunho e não cobiça ninguém, você produz uma sociedade melhor. Mas no final das contas, todo mundo vai, por uma perspectiva bíblica, se lascar, vai ter uma condenação depois, por mais que tenha vivido tudo bonitinho. Então, você produz aquilo que a gente já vem falando, né? Uma sabedoria de comportamento, mas você não produz uma sabedoria de espiritualidade, né? Você não consegue produzir uma esperança. Acho que essa é a chave. O Salmo, ele não só dá sabedoria, mas ele nos traz uma esperança, né? Que vai muito além do nosso comportamento, né? Exato. Eu acredito que quando você lê a Bíblia como um todo, qualquer livro, você vai encontrar caminhos para 2 tipos de relações. Relacionamentos horizontais, de nós com o nosso próximo, e um relacionamento visto como vertical, nosso para com Deus. Então sempre os trechos da Bíblia, eles vão enfatizar um desses relacionamentos. É claro que tudo sobre uma perspectiva em que o vertical, a nossa relação com Deus, vem primeiro, como uma prioridade, e os nossos relacionamentos horizontais são consequência disso. Então o que você diz é interessante, porque os provérbios e outros trechos da Bíblia que nos dão orientações de vida, eles ganham sentido de ser quando nós cremos em um Deus que é legislador, em um Deus que é sábio, em um Deus que tem um caráter e que concorda com algumas coisas e abomina outras. Então, a compreensão desse Deus, do caráter desse Deus, da adoração para esse Deus, dá sentido às nossas ações.
E dando sentido às nossas ações, elas não são ações vazias, certo? Que eu faço e que ao fazer não me levam a lugar algum. Eu não vejo ali um sentido maior para aquilo, para apenas na ação. Mas quando eu ajo segundo o prisma do caráter de Deus, isso nunca termina em mim, nunca termina só na ação em si, mas sempre volta a Deus em adoração, exatamente porque essas ações refletem a graça de Deus em nós, que nos permitem ser sábios. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa que é o grande texto áureo sobre sabedoria na Bíblia, e que é repetido várias vezes, inclusive, e os Salmos eles apontam para isso. Bacana. Afunilando agora um pouco, gente, nós estamos falando aqui da sabedoria numa perspectiva ampla, né? De vários pontos de vista sobre o ser humano e Deus, mas eu gostaria de fazer um afunilamento aqui que eu acho que é bem interessante e muitos crentes eu acho que têm muita dúvida com isso, tá? Primeiro, eu queria ler para vocês o Salmo 137, o versículo 8 e 9. Ele diz assim para nós: Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Aquele que pegar as suas crianças e esmagá-las contra as pedras. Os professores ficam loucos, né, com esse negócio, né? Porque fala para as crianças não revidarem, né? E o Salmo tá falando para fazer isso aí, né? E agora, né? Como é que nós devemos ler os Salmos de ira, né? Os famosos salmos imprecatórios. E junto com isso, uma segunda pergunta: como que fica diante desses salmos a ética de amar os nossos inimigos? A outra eu falei que era uma pergunta capciosa, mas acho que essa aqui é pior. Mas tem um sentido. Acho que essa aqui era capciosa, a outra não. Essa é capciosa. Essa é. Essa é legal. Eu vou começar falando pro Jeff arrematar tudo. O Jeff dar o nó final. Eu sou sincero em falar, eu acho bastante interessante esse salmo. Como eu disse, né, algumas falas atrás, né, os salmos eles abrangem um longo espaço de tempo. E aqui a gente está falando aqui do povo que estava exilado, né? Do povo de Deus, do povo de Israel, do povo hebreu que estava exilado. E aqui eles estão lamentando a situação deles aqui, porque os babilônicos estão querendo que eles toquem os seus instrumentos, façam música, e eles não têm prazer nisso, né? Daí até no salmo anterior ele fala os nossos instrumentos, a gente colocou lá no salgueiro, né? Na árvore lá, esqueci o nome da árvore. Aí e chegando nesse verso, eles estão falando da tribo de Edom, os filhos de Edom, né, que são da tribo de Saul, os descendentes de Saul, né, porque os descendentes de Saul, quando eles foram atacados, traíram eles, né, e falavam realmente, destruam todo Judá, toda a cidade. Queriam mesmo que destruíssem tudo, né? E eles ficaram com uma mágoa muito grande disso. E esse salmo aqui, eles estão reclamando essa vingança, né? Eles estão, tipo, é um salmo como se eles quisessem lembrar a Deus que os edonitas, né,
fizeram isso a eles, eles estão falando aqui, ó. Lembra deles. E eles aqui falam que num ato de ira mesmo, né? Tipo, legal é bom para aquele que conseguir matar um filho desses caras que tanto nos fizeram mal. Porque aí eles estão com essa lembrança, né? Então eles estão meio que... Eu vejo assim, eles estão meio que presos no passado aqui. Sabe? Eles estão presos no passado, porque aqui a história já passou, só que eles estão presos no passado. Eles estão presos ainda, né, nessa vingança, eles não estão conseguindo fazer nada. Eles param no passado aqui e não fazem e não conseguem enxergar que tudo que eles estão vivendo aqui é consequência dos pecados deles mesmos, anteriores até, né? Anteriores a isso, porque Deus já havia falado para eles, né? Que eles iriam passar por isso. Então tudo que eles estão vivendo agora é colheita do que eles plantaram, porque os filhos deles foram esmagados, foram mortos, e agora eles estão reclamando essa vingança a Deus. E é isso que acontece nesse salmo aqui. Em contrapartida, quando diz, né, não fazer o mal, né, não pagar o mal com o mal, aqui eles não estão enxergando isso. Isso eu vejo no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós sabemos todas as coisas que são ruins, nós sabemos tudo que é, vamos dizer assim, proibido, moralmente proibido, eticamente proibido. Nós sabemos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz cristão, uma vida assim, vamos dizer assim, uma vida cristã polida, linda, uma vida linda, cristão de vida muito bonita. E nós conversando e nós entramos em um assunto meio que difícil de entender, que é sobre questões assim de abuso de crianças e tudo mais, e ele começou e nós começamos a conversar, e de repente eu fiz uma pergunta, falei assim: e se acontecesse com a sua filha? Ele falou assim: Deus ia ter que me perdoar, porque eu ia matar o cara. Porque Deus ia ter que me perdoar, porque eu ia matar o cara. Aí, tipo assim, é exatamente o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo assim, Deus vai ter que me perdoar, porque... E aqui eles fazem, eles vão além, né? Eles estão lembrando Deus, falando: ó, Deus, lembra desses caras aí, ó. Na sua ira, na sua vingança, lembra desses caras. Que esses caras fizeram atrocidades com a gente. Então eles estão aqui vivendo esse momento de lamento mesmo, né? Estão num sofrimento terrível aqui, e é um sofrimento bem deles mesmo, assim, porque nessa mesma época Daniel e tudo mais está dando testemunho, né? Estão dando testemunho, tipo, enquanto uns estão lamentando, outros estão dando testemunho de como é ser um cristão no meio da adversidade, né? Isso ao meu ver, é isso que acontece aqui. Jeff, quer falar alguma coisa? Olha, colocar que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos uma grande presença do fator humano nas Escrituras, e é isso que torna as Escrituras tão relacionáveis com a gente. O fato de Deus ter utilizado o ser humano para escrever esses livros, esse material, não foi apenas porque o ser humano sabia escrever, mas porque a revelação era para o ser humano e é para o ser humano, e também porque Deus fala com o ser humano nas suas emoções. A ira, ela é uma emoção legítima do ser humano,
tanto que as escrituras nos orientam, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nem toda ira, ela é essencialmente pecaminosa. Sim. Então, a falta de conformismo, né, de conformidade nossa para com alguma questão, ela muitas vezes se manifesta em formato de ira. Uhum. Davi, no Salmo 69, ele expressa muito isso. Ele fala, ele ali expressa sua ira para algumas pessoas, clama a Deus que Deus retribua de alguma forma com essas pessoas tudo que Davi estava sofrendo, mas ele coloca 2 motivos ali. Ele fica indignado porque as pessoas estão perseguindo ele sem motivo, certo? Ele não fez nada para aquelas pessoas, mas perseguem ele sem motivo. Então ali tem uma indignação. E outra indignação, ele coloca que ele sofre em nome de Deus, né? Defendendo o nome de Deus, e as pessoas tratam ele mal, eles estão ali oprimindo o salmista devido à sua fé. Então isso coloca, né, quem de nós não ficaria indignado por esses 2 motivos? E nessa hora a gente realmente coloca essas emoções para fora. E daí, colocando essas emoções para fora, eu queria frisar 2 coisas com relação aos Salmos. Primeiro, que a gente estava falando sobre a vingança, sobre os nossos inimigos e tudo mais. Os Salmos, por mais que eles expressem a ira do salmista, o salmista não chama o ato da vingança para si mesmo. Ele não diz a Deus que ele vai cometer a vingança, que ele vai cumprir com essa, sei lá, uma atitude agressiva, uma atitude de retribuição pelo que o outro lhe causou. Embora essa cultura da vingança fosse muito já promovida na época em que os salmos foram escritos, desde os primeiros salmos já tinha esse conceito muito, muito forte de olho por olho, dente por dente, e outras questões que até no Gênesis você encontra pessoas movidas à vingança e tudo mais. Mas ali ele não puxa para si essa responsabilidade, ele lança para Deus, porque Deus sabe a melhor forma de lidar com aquele que lhe faz mal, com o seu inimigo. Então, as nossas, mesmo nós aqui, depois de entendermos o Evangelho e toda essa questão de amar os inimigos e de perdoar e tudo mais, nós sabemos que embora nós perdoemos e nós tratemos bem e amemos o nosso inimigo de alguma forma, Deus, o juízo ainda virá de Deus para aquela pessoa. Nós temos essa compreensão, assim como pode vir para nós. Então, o amar o inimigo não nos isenta de ter o pensamento de que aquela pessoa ela vai prestar contas diante de Deus. Então, quando o salmista fala, às vezes de uma forma até forte, ou os salmistas, né, falam de uma maneira forte sobre o inimigo para com Deus, o que ele já tem na ideia? De que os ímpios, eles já sofrerão um juízo com Deus de qualquer forma. Então o que ele está falando ali é uma coisa que ele sabe que aconteceria, independente de ele orar ou não sobre isso. Entendeu? Mesmo que ele não pedisse a Deus que Deus, então, ferisse os seus inimigos, ele sabia que enquanto pessoas que são inimigos de Deus, acima de tudo, Deus teria algo a tratar com aquelas pessoas. Então, fazia parte já da uma cosmovisão de fé entender que aquelas pessoas sofreriam alguma penalidade. Por isso, é uma ira
mas é uma ira que se baseia em uma cosmovisão específica. E só para concluir, a gente precisa entender também que os salmos, eles estão presentes numa realidade bélica também. Então, hoje, ou quando nós vamos ver, por exemplo, o Novo Testamento, ele não se diferencia só na sua modalidade de escrita, porque Jesus veio e pregou o amor e aí não tinha mais guerra e etc. Não só isso. Mas a questão é que quando os evangelhos são escritos, apesar de ter guerras civis e guerras de diversos tipos, as guerras elas já não aconteciam da mesma forma em que aconteciam no Antigo Testamento, entendeu? Então, assim, a linguagem intensidade, a linguagem era mais agressiva, mesmo, porque se vivia um contexto em que as nações elas só se entendiam belicamente, não tinha diplomacia. A diplomacia ela vai começar a acontecer ali no período de Salomão, ali para frente. Mesmo assim, Salomão foi um cara que teve muita diplomacia, mas os reis que vieram depois continuaram na mesma linguagem bélica para com as nações hostis. Então, é isso. A gente precisa sempre entender o contexto e ver que o salmista, quando ele fala sobre essa retribuição com relação a esses atos dos seus inimigos, ele já está falando sobre algo que aconteceria mesmo se ele não solicitasse isso a Deus. E é um cântico de guerra, né? Até lembrando que o Jeff falou aí, esse último verso que ele fala das crianças, ele tá retribuindo aos filhos a filho da Babilônia, né? As filhas de Babilônia, que ele tá falando, porque na época, quando Babilônia levou cativo os filhos, as filhas, as crianças e os mais velhos que já não tinham serventia nessa época para eles, foram feitos de estrada para eles, né? Então a lembrança deles era bem terrível, assim. Então é isso mesmo, é a lembrança bélica mesmo, o cenário era de guerra, então era um cântico de guerra mesmo, era uma súplica de lembrança mesmo de guerra. Lembra do que eles fizeram com a gente aqui, ó. É isso mesmo. Bacana. Era isso que eu tava esperando. Essa questão do contexto, né? Porque realmente os salmos, se ele for lido, principalmente os salmos que são imprecatórios, se for lido fora do contexto, vai dar problema. Eu lembro de uma vez, aconteceu uma coisa muito inusitada comigo. Eu já era crente mas todo crente no início dá os seus deslizes, né? Aquela era não era nem um deslize, foi um tobogã. Era muito inusitado. Teve uma outra igreja que eu frequentava, tinha um rapaz que ele tinha, eu acho que ele tem, né, algum tipo de distúrbio de bipolaridade, alguma coisa do tipo, assim. E daí, por N fatores, o cara ficou muito bravo comigo e com mais gente, né? E o cara nos ameaçou na igreja, bicho. Me ameaçou dentro de um culto, tanto que eu tive que sair fora. Me afastei da igreja umas semanas, porque eu tinha medo de ir lá encontrar o cara. A gente não sabia se o cara tava armado ou não. Então ficou assim um clima. E eu era jovem, tava saindo da escola. Aí o negócio foi feio. E eu lembro que eu lia muito o Salmo 7 nessa época. Eu queria que o Salmo 7 se realizasse na vida do cara, né? Que o cara morresse, né? Senhor, mata ele, Senhor. Mata ele, Senhor, né? Queria que realmente se concretizasse o Salmo 7 na vida da pessoa, né? Mas agora, né, lendo tanto o Salmo 7 como outros, né? E agora mais vivido, não tanto quanto vocês, não xingando vocês de velho, mas tudo bem. Não, que é isso. Eu me ofendi. O Jeff, eu tenho brincado com ele que esse negócio de ser mais velho, ele vai entender melhor na piada do que você, Felipe, mas eu posso incluir depois. Eu já
quero deixar claro aqui que o Matheus acha que eu entro pela porta de trás no ônibus. Ah, Eu não acho, eu tenho certeza. E ainda o cara começa o podcast falando assim, é um amigo meu de longa data. Quando fala isso, Longa destrói data, tudo. longa data. Não tem como ajudar mais. Aí Mas, eu me... Se ele falasse 2 longa, daí já era de longa data, aí já era. Aí Matusalém jogava bolinha de gude com a gente. Não é tão velha. Isso aí. Bola de luz, né, Pepe? Coitado. Falei que tinha umas piadinhas. Agora, anos depois, né? Tanto olhando para mim, mas também olhando para outros causos, né, que a gente vai vendo na igreja, né? Normalmente, quando tem reivindicação dos direitos próprios, né, de justiça, normalmente a humildade ela é posta de lado. É aquilo que o Felipe comentou do Salmo 137. A reivindicação de justiça deles era justa, mas tinha o reconhecimento que eles estavam passando por aquilo porque eles mereciam, né? Então, tem esses dois lados, né? Que é importante ver, assim como vai dizer lá na frente, lá, irai-vos e não pequeis. Então, toda vez que a gente se ira, a gente tem que se perguntar, por que eu tô ficando bravo com isso, né? É uma questão sagrada? É Deus que está no centro disso? Então, é válido que eu fique bravo. Agora, é uma questão minha, é um direito meu somente, então eu tenho que ponderar isso, né? E essa questão histórica, contextual que o Jefferson também trouxe, também colabora muito para que a gente acabe não lendo os salmos imprecatórios como esse que vos fala lia antigamente, querendo que morresse. E é muito engraçado essa questão do acontecimento histórico, porque isso é pensamento meu. Sabendo do que estava acontecendo ali, a gente está do lado de fora, né? A gente compreende que era uma cidade que foi tomada por outra. É uma população de uma cidade que foi tomada por outra. Então é uma cidade toda feita de escravo. Então, entendendo isso, mas eu compreendo assim que nesse canto da cidade estava acontecendo isso. Eles estavam se recusando a tocar, estavam se recusando a fazer isso. E em outro canto, como eu já disse, alguém poderia estar dando um bom testemunho daquele Deus que eles serviam outrora na cidade deles. E eles aqui estavam sendo chamados a tocar, a fazer aquilo que eles eram bons. Vamos dizer hoje, vamos contextualizar, se hoje nós fôssemos levados como escravos e alguém chegasse pro Jeff e falasse assim, Jeff, agora você vai lecionar pra gente aqui. Daí falasse pro Jeff, você vai lecionar o que você quiser. Leciona alguma coisa. E o Jeff, podendo lecionar uma Bíblia, ele falasse bem assim, não, eu não vou lecionar, eu vou colocar a Bíblia lá em cima de uma árvore e não vou falar porque eu tô bravo com vocês. Porque vocês fizeram... Você perdeu uma grande oportunidade de mostrar aquilo que tá intrinsecamente ligado a você, porque é o seu Deus, tá dentro de você. E isso, volto a falar, é minha leitura do que... É a minha leitura aqui da visão geral aqui desse salmo, tá? Então é algo assim que eu vejo assim como uma perca de oportunidade que eles tiveram. A gente não pode falar certamente, né? Não pode afirmar porque como eu disse, eu tô falando aqui sentado na minha cadeira, né? Eu acho que quando a gente passa por uma emoção muito forte, a gente fica desestabilizado e a gente deixa de fazer as coisas realmente que é pra gente fazer. A gente se excede na maneira de falar. Quando nós lemos a escritura, a gente precisa
isso, que esses salmos, por exemplo, na verdade, os salmos em si, eles não são escritos como Deus falando ao homem, né? Não são declarações, por exemplo, você encontra nos Dez Mandamentos, você encontra mais diretamente, assim, né? Assim diz o Senhor, e etc. Não, claramente expressões do homem, embora sejam inspiradas, claro, mas declarações do homem para com Deus. Quando nós vemos esses textos que são escritos como declarações do homem para com Deus, nós vemos várias dificuldades que são inerentes ao caráter humano, inerentes a ser humano. Gideão, por exemplo, é uma pessoa que pediu vários testes para Deus para saber o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. E assim como outras pessoas que pisaram muito na bola e erraram na forma de se expressar, seja para com Deus, seja para com o seu próximo. Então, o que é importante perceber é isso, saber distinguir os trechos da Bíblia em que o ser humano fala, e quando o ser humano fala, várias dificuldades de personalidade vão estar ali no meio ali, e a gente vai ter que compreender o contexto para não errar na leitura. É verdade. Por isso eu disse, isso é uma visão minha. Eu digo isso assim, fazendo um paralelo assim, vamos dizer, com Cedraque, Mesaque e Abednego, entendeu? Assim, é outra época, postura. Mas é outra postura, mas é tipo assim, é um paralelo que dá para se fazer. São servos do Senhor passando por uma situação semelhante, vamos dizer assim, que tiveram outra postura. Só uma visão. Exatamente. Partindo agora para os nossos instantes finais do nosso podcast hoje, eu queria pedir para vocês dois se vocês têm alguma dica para o nosso ouvinte em relação aos estudos dos Salmos, no sentido de esquemas de leitura, indicações de livros. Vocês têm alguma Quer indicação? falar, Jeff? Olha, com relação aos Salmos, nós temos aí em Lutero, eu recomendo que as abordagens de Lutero sobre os Salmos sejam lidos por nós crentes, tá? Lutero, para quem não conheceu, não se aprofundou, ele tinha uma grande estima pela música. E há inclusive um inário que é tido pelos luteranos e como uso, né? E também o próprio hino Castelo Forte, que a gente conhece. Mas além disso, ele abordou nos seus escritos muito sobre os Salmos. Então eu recomendo que, enquanto oriundos da Reforma Protestante, nós compreendamos, nos apeguemos à leitura dos Salmos a partir de como Lutero vê. Lutero ele teve mudanças de perspectiva na sua vida, cujas essas mudanças lhe ensinaram de que a nossa suficiência não está nas nossas atitudes, nas nossas obras, mas está na nossa fé em Deus. Deus esse que redime as nossas obras, e por isso nós podemos ter paz. E os Salmos, eles tratam disso. Os Salmos tratam sobre ter paz em Deus, descansar no Deus que vence, descansar no Deus que é rei, descansar no Deus que é adorado por todo ser que respira. Então, essa fé que Lutero adquiriu e que foi manifesta muito através das músicas e do cântico, eu recomendo para os nossos ouvintes.
que legal. De minha parte, eu digo que, como o Jeff disse, façam essa leitura, entendendo que os salmos são cânticos, e eu digo assim, leiam felizes, porque é como aquele bom filme que você, ao fim, você sabe que vai dar tudo certo, sabe? Porque os salmos é uma leitura agradável, é muito bom de se ler, e você sabe que ao fim tudo vai dar certo. E para fazer uma leitura bem dinâmica, bem legal, como eu disse no começo, o Salmo ele abrange, se eu não me engano, 1000 anos de escrita aí entre o primeiro escritor até o último. Leiam na Bíblia Integrada. Eu sei que o Jeff tem uma lá. A Bíblia Integrada, ela faz toda a integração da leitura do Salmo já com a época da escrita. Cronologicamente. Cronologicamente ela vai te remeter ao texto na época. Que nem já a gente estava falando do Salmo 137, que, se eu não me engano, vai ter referência dele lá em Obadias, vai ter referência em 2 Crônicas, vai ter referência em alguns livros. Então, essas referências é legal, e na Bíblia essas referências, e é muito bom você fazer essa leitura, e alegre-se no Senhor, salmodiando sempre. Muito boa indicação, viu? A Bíblia de Estudo Integrado. Se você pesquisar no Google, recomendo, comprem. Muito boa. É uma Bíblia mesmo para leitura em casa mesmo, para você meditar em casa. Não é o tipo de Bíblia que você, de início, leva muito para a igreja, porque por estar em cronológica, quando alguém fala assim, abre no... sei lá, em 2 Crônicas 14. Pra você achar, é difícil. Tá em ordem cronológica, não tá na ordem que você tá acostumado lá. É na ordem numérica dos capítulos, etc. Mas... às vezes tem 2 livros na mesma página. Isso, para esse fim dos Salmos, de você compreender em que contexto cada um foi escrito, essa indicação do Felipe foi magistral. É isso aí. Maravilha. Só eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo, dando um agradecimento aqui, tanto ao Jefferson e também ao Felipe, o nosso convidado de hoje. Queria mandar através dele também um grande abraço para a Assembleia de Deus da Vila Gomes, que também está aqui representando. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você possa ter curtido e também aprendido e talvez se tornado um pouquinho mais sábio acerca dos Salmos. Esse foi o nosso Papo da 7. Semana que vem, de novo, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, você ouvirá mais um bate-papo, o Papo da 7. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.